E aí, galera, beleza? Estão com saudade das minhas aulas? Estão com saudade da escola? Estão tudo bem com vocês? Saudade de vocês, saudade daquela nossa segunda-feirazinha, primeira aula, né? Faz falta, vocês reclamam, mas faz falta. Tenho certeza que estão com saudade. Se cuidem aí, que assim que essa pandemia passar, a gente vai estar junto lá. Se Deus quiser, é só por um curto período de tempo que a gente está nessa distância, mas tudo vai passar, se Deus quiser. A partir de hoje, então, eu estarei postando algumas videoaulas para vocês. Essa aqui é a primeira e dando continuidade ao nosso conteúdo. Isso que é importante, né? A gente, mesmo à distância, a gente vai estar dando continuidade. Então vocês vão continuar utilizando o livro, pode pegar ele aí, o material de vocês completo, beleza? Sintam-se na escola. Claro, né? Vocês estão aí no conforto, pode pegar aquela aguazinha, parar o vídeo, voltar. Sei como é que é, né? Tranquilo. Galera, o que a gente vai ver então? Continuando nossa matéria. Então, tudo que a gente já viu, eu não vou retomar. Se vocês tiverem dúvida do que a gente já viu, pode me mandar no WhatsApp, beleza? Porque provavelmente eu vou passar algum trabalho, alguma prova online sobre aquilo que a gente já viu. Formação do território brasileiro e sobre a questão da estrutura geológica e do relevo brasileiro. Já tinha até marcado prova, né? Antes de acontecer isso. Eu vou começar a matéria a partir do relevo, depois do relevo. O que a gente vai ver hoje? Basicamente, a hidrografia do Brasil, o mar territorial e a questão dos aquíferos. Beleza? Vou dividir essa parte hidrográfica em duas aulas. Hoje a gente vai ver isso sobre o mar territorial brasileiro e os aquíferos. E na quarta-feira, quando a gente teria a outra aula, eu vou postar a outra parte da questão hidrográfica do Brasil. Beleza? Pegando o livro, vamos lá na página 28 e a gente já vai falar sobre uma coisa importante aqui, que é hidrografia. Quando a gente fala de hidrografia, a gente está falando basicamente de quê? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Hidrografia trata-se do estudo das águas do planeta. Então, o estudo das águas, não aqui falando de química da água, que aí quem estuda essa parte química é aqui, ó, a hidrologia. Beleza? Nós não vamos falar de hidrologia. Isso aí, de repente, lá na aula da, esqueci o nome da professora de ciências, meu Deus do céu. Vou lembrar. Ela vai falar sobre a aula, a Dani, meu Deus, estou esquecendo, um beijo para Dani. A Dani vai falar basicamente sobre essa parte química da água, H2O, os seus componentes, não é isso? Então a hidrologia que estuda isso. A gente vai estudar hidrografia. Qual que é a diferença de hidrografia para hidrologia? Hidrografia estuda basicamente a distribuição das águas no mundo, não é isso? A água que ela pode estar em três formatos: sólida, líquida e gasosa. Qual o país que tem mais água? É basicamente isso, né? Distribuição das águas. Então, a gente substitui geografia por hidrografia, parecido, né? Mais uma questão de distribuição. Beleza, galera? Onde que essas águas estão, então, né? De três formas: líquida, gasosa e sólida. Água sólida, que é em formato de neve, basicamente, a gente não tem, né? O Brasil não tem geleiras, não tem montanhas com água, né, congelada. Então a gente não vai focar muito nisso, a gente vai focar em dois tipos de águas no Brasil, que é a subterrânea, beleza? E a água superficial. E também a água marítima, que é o que a gente vai falar hoje, beleza? Muito importante, visto que no Brasil se explora petróleo basicamente no mar, né? A gente falou disso nas aulas quando a gente falou de petróleo. Beleza, galera? Avançando aí, vamos falar sobre... Deixa eu dar uma avançada aqui. Avançando aqui, a gente vai falar sobre o mar territorial brasileiro, beleza? Tem algumas coisinhas marcadas aí. Vamos pegar aqui. Mar territorial.
na página 29, tá, galera? Ó, tá aqui embaixo, aqui, ó, página 29, toda a página eu vou tentar deixar aqui embaixo para vocês irem acompanhando no livro de vocês. Como você deve saber, o mar corresponde às porções de água salgada próximo ou no interior dos continentes. Vai falar, como assim mar no interior dos continentes? Tem mar dentro da terra, como se fosse aqui? Sim, em alguns lugares sim. Não é o caso do Brasil, mas, né, quando a gente for estudar lá no 9º ano, por exemplo, quando a gente for ver a Ásia, a gente vai ver que existem alguns mares fechados dentro da Ásia, como o mar Cáspio, tem o mar de Aral, né, que são mares fechados dentro do continente. Não é o caso do Brasil. O Brasil não tem mar fechado, né? Não temos o mar como se fosse, né, aqui dentro do continente. Isso nós não temos no Brasil. Mas a gente vai chamar aqui, ó, próximo aqui da costa, toda essa áreazinha próxima aqui é o nosso mar, próximo do litoral. Qual que é a diferença do mar para o oceano? O oceano a gente, né, vai dizer que é aquela extensão maior de água, é o que vai separar o Brasil da África. Isso é o oceano, o Atlântico, o Grande Pacífico. Agora, próximo da costa, né, próximo aqui é o nosso mar, beleza? É o mar territorial. Então, a gente vai dividir o Brasil em, né, dividir nossa costa em duas, basicamente. Né? O que a gente vai chamar aqui de mar territorial, beleza? E depois a gente vai falar sobre a zona econômica exclusiva. São duas coisas diferentes, as duas estão ligadas aí ao mar, ao próximo, ao litoral, mas são coisas diferentes. Beleza? Então, pegando aqui, ó, bem aqui no segundo parágrafo. Nosso mar territorial, bem como a plataforma continental e a zona econômica exclusiva, ZEE, faz parte das águas jurisdicionais brasileiras. Isso é, são águas que estão sob controle da autoridade brasileira. Isso quer dizer que quem pode explorar é o Brasil. Não sei se vocês já devem ter percebido que os barquinhos, quando você vai ali na praia, né, vai fazer um passeiozinho de escuna no verão, né, acabou de passar, ou vai olhar ali numa marina, alguns barquinhos parados ali, sempre tem a bandeirinha do Brasil, né? Aquilo não é à toa. Aquilo é para indicar que a navegação é brasileira. Porque se vier um navio com outra bandeira, ele tem que ter permissão para estar ali, não é isso? Por causa da questão territorial, assim como se fosse na terra, né? Ninguém pode entrar no território de alguém, assim como ninguém pode navegar no mar de ninguém sem permissão. Mas a gente vai ver, vai tirar essa dúvida aqui de algumas coisas ali, que tem algumas diferenças, beleza? Que diferenças são essas? A questão do mar territorial ser diferente dessa zona econômica exclusiva, beleza? Vamos ver aqui. Mar territorial, aqui no terceiro parágrafo, ó, mar territorial se estende até 12 milhas. O que seria isso? 12 milhas náuticas. Até basicamente 22 quilômetros da praia até o mar, né? Ou seja, para dentro da praia ali, 22 quilômetros. Então você começa a contar na praiazinha aqui, né? Contou aqui 22 quilômetros é o mar territorial. O que isso quer dizer? Que nessa área todas as embarcações estão sujeitas aí a determinações da Marinha Brasileira. Então quer dizer que nenhum outro barco de outro país pode navegar nessa área de 22 quilômetros sem a permissão, beleza? Por isso que existia a questão dos piratas, né? Que são, né, ilegais, vamos dizer assim. E os barcos, né, que para entrar nessa área de qualquer país, mas basicamente a gente está falando do Brasil, tem que ter permissão, beleza? Isso é o que a gente vai chamar de mar territorial. Agora, quando a gente fala de zona econômica exclusiva, que é o que está mais aqui embaixo, ó, pegando aqui, ó, a zona econômica exclusiva, ela é uma coisa diferente do mar territorial, porque ela está voltada basicamente a uma questão mais de exploração, beleza?
E ela é maior do que nosso mar territorial. Se a gente for pegar aqui, ó, a gente vai ver que ela é, na verdade, 200 milhas náuticas. Enquanto que o mar territorial nosso são 12, a zona econômica exclusiva, ela vai de 200 milhas, na verdade até, né, se a gente fosse transformar isso em quilômetros, seria 370 quilômetros. Então preste atenção, mar territorial 22, nossa zona econômica exclusiva 370. Então a gente vai pegar aqui toda essa áreazinha azul aqui, ó, é o que seria para a gente a nossa zona econômica exclusiva. Por que exclusiva do Brasil? Nessa área não é questão de navegação não, aqui pode até passar um navio de fora, mas aqui a grande questão é exploração. Exploração principalmente de quê? Petróleo, pesca, não é isso? E um navio pode vir de fora pescar aqui, porque essa exploração, que é uma atividade econômica rentável, né, a pesca, toda essa área aqui, quem pode pescar é o Brasil. Se tiver petróleo, quem pode explorar? É o Brasil. Beleza? Por isso que a gente fala, o petróleo aqui é nosso, né? Toda essa área é nossa aqui. E a gente viu nas aulas passadas que no Brasil, a maioria do petróleo brasileiro é explorado apenas no mar, né? Claro que tem petróleo explorado aqui na Amazônia também, por exemplo, mas é pouco, né? Coisa de 2%. A maioria do nosso petróleo no Brasil é explorado nessa zona econômica exclusiva. Alguma dúvida, pessoal? Se ficou alguma dúvida aí, manda lá no WhatsApp, beleza? Que eu vou respondendo para vocês, ou manda no privado, ou manda no grupo. Lembrando que o grupo só vai funcionar no horário das aulas, como se a gente estivesse estudando. Show de bola? Belezura? Continuando aí, galera, vamos aqui para a gente falar um pouquinho sobre a formação dos aquíferos. Mas antes da gente falar da formação dos aquíferos, vamos lembrar aqui como que funciona a nosso sistema hidrológico, né? Que é, na verdade, como é um sistema, né? A gente vai entender que nosso ciclo hidrológico, nosso sistema hidrológico, ele é um sistema que não para, né? Ele é contínuo. E ele é importante porque, como eu já falei isso na aula algumas vezes, ele é um momento de separação da água doce para a água salgada. É a natureza trabalhando para a gente agora. Tem que agradecer a natureza, né? Lá na faculdade, quando eu trabalho lá com alguns alunos, a gente trabalha com algumas questões chamadas serviços ambientais, que é o fato da gente ver como que a natureza trabalha para a gente, né? E muitas vezes a gente não percebe. Às vezes só percebe quando ela falha, né? Quando a gente perde, né? Mas isso é um outro assunto. Por que ela está trabalhando para a gente? Porque ela está separando aqui a água salgada do mar, né? Do oceano, em água doce. Como que ela faz isso? A partir da evaporação. Todo esse movimento aqui, ele está sendo impulsionado por um agente muito especial aqui, que é quem? O Sol, né? O nosso solzinho que está aqui, jogando a radiação para a gente, tanto na Terra quanto no mar. Quando esses raios solares batem no mar, ele vai fazer com que a água evapore. Nesse momento aqui, só vai evaporar água. O Sol não evapora, o Sol é pesado para evaporar. Então, nesse momento, você tem a separação do Sol que fica no mar e a água que evapora. Então o Sol fica e a água evapora. Separou os dois, né? Então quando a gente tem a formação das nuvens, só é apenas aqui água doce, né? Na verdade não seria doce, mas seria água dessalinizada, né? A gente teve aqui o processo de dessalinização da água naturalmente. Tem que agradecer por a gente ser um país de grandes extensões e a gente conseguir captar essa água. Porque alguns países, como Israel, por exemplo, que é pequeno, não tem grandes rios, como no Brasil, não tem aquíferos, que a gente vai ver daqui a pouco, eles têm que fazer esse processo de pegar a água do mar e dessalinizar mecanicamente. Isso gasta dinheiro, isso com certeza vai ser cobrado das pessoas, porque é um processo caro, né? Então, alguns países, como Singapura, também faz isso. O Brasil não, a gente tem um
um grande litoral, a água evapora e ela vem fazendo esse caminho aqui, né? Ó, ela evapora e vem aqui para o interior. E ela vai chover aqui dentro. A chuva também é outro processo importante. A gente vai chamar esse processo de precipitação, que é quando a água volta. Aqui ela vai e aqui ela volta. E ela volta, né? Ela pode voltar tanto sólida quanto neve ou granizo, ou formato líquido aí que a gente vai chamar de chuva. A chuva é muito importante para recarregar nossos reservatórios de água doce que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Quando essa água volta, ela tem dois caminhos. Ou ela pode infiltrar no solo, ou ela pode correr superficialmente, que está aqui em cima. A gente vai estudar esses dois momentos. Na aula de hoje, a gente vai estudar aqui, quando ela penetra no solo, vai formar aí os aquíferos, que é o nosso objeto de estudo hoje. Na quarta-feira, a gente vai estudar as águas superficiais, questão dos rios. Não vai ser isso hoje. Beleza? Então, a nossa principal ideia aqui de estudar aqui o ciclo hidrológico foi para lembrar desse processo, né? A água voltando aqui para a Terra em forma de chuva, para onde que ela vai? Superficial ou infiltrar? A gente vai falar sobre os aquíferos, que são as águas subterrâneas, beleza? Tem algumas coisinhas marcadas aí, depois vocês podem marcar no livro de vocês também. O Brasil, isso aqui é importantíssimo, tá, galera? O Brasil é o país que detém a maior quantidade de água doce disponível no mundo. Olha, isso é um privilégio para a gente. O Brasil é o país com a maior disponibilidade de água doce. Claro, isso aí a gente pode discutir. Tem regiões que tem menos, regiões que tem mais. Beleza? Isso é uma outra discussão. Mais importante a gente entender que o Brasil é o país que tem a maior quantidade de água doce disponível no mundo. Tem país, galera, que não tem água disponível. Tem que importar. Tem país que tem que fazer o que a gente viu ali, dessalinizar mecanicamente, pegar a água do mar e tirar o sal dela. O Brasil não. O Brasil, né, tá tranquilo. 12% da água total disponível no mundo está aqui no Brasil. E boa parte delas está nos aquíferos, beleza? O que seriam esses aquíferos? Né? O que é um aquífero? O que está escrito aí pra gente? Trata-se, vamos ler aí, trata-se de uma unidade rochosa ou sedimentos porosas e permeáveis, a gente vai estudar isso daqui a pouco, vou mostrar para vocês, capazes de armazenar água em grandes volumes de água subterrânea, ou seja, está lá embaixo da gente, e que cuja exploração é viável. Então, não adianta só ter a água lá, não adianta, não ter como tirar ela, ou a água não ser viável, né? A exploração ser mais caro do que ela vai ser consumível, ou ela vai estar poluída, né? Então, tem que ser viável essa exploração, beleza? Sua formação está ligada à característica geológica da região onde se encontra, visto que nem todo tipo de rocha pode armazenar água. Aí você vai me falar, Hermes, você está maluco? Como pode uma rocha armazenar água? Entrar água dentro da pedra, dentro da rocha? Como pode um negócio desse? Pode. Vamos entender aqui. Existem dois tipos de rocha, beleza, galera? Esse tipo de rocha e esse tipo de rocha. Dá para ver a diferença nas duas. Uma tem buraquinhos e a outra não tem, né? Dentro desses poros, né, a gente vai chamar essa rocha de porosa, exatamente por causa dos poros, a água vai conseguir penetrar. Então, vai funcionar basicamente como uma esponja. Ela é importante também porque é ela que vai reservar o petróleo, beleza? Quando a gente fala, o petróleo está lá no subterrâneo, parece que é um poço, né, de óleo, que se a gente conseguisse perfurar, a gente nadaria no meio do petróleo. Não é bem assim. Na verdade, quando a gente fala que o petróleo ele está lá no subterrâneo, ele está dentro dessas rochas, dentro desses buraquinhos de uma rocha porosa, de uma rocha permeável, que é diferente desse outro tipo de rocha aqui, que é impermeável. Aqui, acabei passando. Na rocha impermeável, a água bate e escorre. Na rocha porosa, não. Na rocha porosa, ela bate e consegue perfurar aí, né,
adentrar dentro da rocha. E aí que é importante a gente ver isso aqui, tá, galera? Para formar um aquífero, nós temos que ter, então, os dois tipos de rocha. Então, nós temos aqui, primeiro, a rocha permeável e depois a rocha impermeável. Então, pensa, está chovendo. Quando a água bate na rocha permeável, na rocha porosa, ela consegue o quê? Infiltrar. Isso por dentro da rocha. Ela infiltra. Ela consegue passar. E aí ela chega em determinado local, que vai ser armazenada, e aí a rocha tem que ser o quê aqui? Impermeável, para segurar ela. Porque imagina se a gente tem rocha permeável aqui e rocha permeável aqui também, uma rocha porosa. Não ia conseguir reservar aqui, né? Ela ia continuar infiltrando. Então, para a formação de aquífero, você tem que ter qual condição, então? Primeiro, né, logo aqui embaixo desse solo aqui, você ter a rocha permeável e depois a rocha impermeável. Se fosse o contrário, rocha impermeável aqui primeiro e a rocha permeável aqui, a água não iria infiltrar, né? Se aqui a rocha fosse impermeável, a água bateria e escorreria por cima dela, né? Não iria infiltrar. Então, para ter a condição necessária, você tem que ter isso aqui, rocha permeável e depois rocha impermeável. Isso vai dar característica que nem todos os lugares vão ter. Nem todos os lugares vão ter essa condição. Por isso que não é todos os lugares que nós temos aquíferos. Beleza? Vamos assistir aqui a formação de um aquífero. Tem um videozinho aqui legal, vocês vão conseguir entender melhor. Beleza? Fica ligado aí. Você sabe o que é um aquífero? É uma reserva de água embaixo do solo, abastecida pela chuva e funciona como uma espécie de caixa d'água que alimenta os rios. No período de chuvas, a água escoa pela terra e se deposita nesses reservatórios. Depois, eles liberam a água que vai abastecer os rios, principalmente na época da seca. Os aquíferos contribuem para que boa parte dos rios brasileiros sejam perenes, ou seja, não sequem no período da estiagem. Eles são classificados de acordo com o tipo de porosidade e a pressão a qual estão submetidos. Os aquíferos livres alimentam diretamente os rios e são mais sensíveis à poluição, enquanto os confinados estão mais protegidos. Mas nesse último caso, a circulação da água é muito lenta e as reservas podem levar milhares de anos para serem repostas. Por isso é tão importante a gestão consciente do uso e ocupação do solo nos espaços urbanos e rurais. Muitas construções, pavimentações de terrenos e práticas agrícolas inadequadas reduzem a absorção da água que abastece os aquíferos. Outra preocupação é com a poluição. Como as águas dos aquíferos escoam mais lentamente que as dos rios, elas são também bem mais difíceis de serem despoluídas. Em muitas regiões do Brasil, é dos aquíferos que é retirada a água para abastecimento. Por isso, é fundamental gerenciar o volume de água que pode ser utilizada. Somente o órgão gestor de recursos hídricos do seu estado pode dar autorização para construir poços e a outorga para fazer uso da água. Alguns dos maiores aquíferos do mundo estão no Brasil, como o Guarani e o Amazonas. O trabalho da Agência Nacional de Águas em relação às águas subterrâneas é elaborar estudos dos aquíferos, fornecendo dados e informações para a gestão integrada e sustentável dos recursos hídricos. Quanto mais proteção para os aquíferos, maior segurança para as nossas reservas hídricas. Acesse o site da ANA e saiba mais. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? É isso aí. E é sobre esses dois aquíferos que nós vamos falar aqui na aula, né? Continuando nossa aula, que é sobre o aquífero Guarani e o aquífero da Amazônia. Que já no passado ele já se chamou, já teve outro nome. Ele já se chamou aqui, ó, Alter do Chão. Beleza? Já se chamou Alter do Chão, mas que ele
por uma questão até turística, né? Já que existe uma região aqui no Pará que é muito bonita, tem grandes praias fluviais, né? Que na verdade são praias de rios. E para não confundir o nome, ele passou a se chamar aí Aquífero Grande Amazônia, Aquífero da Amazônia, beleza? Que é esse aquífero aqui, ó, que está em cor verde aí lá na página 30. E o Aquífero Guarani, que é localizado mais ao sul do Brasil, a gente vai ver que ele, na verdade, vai até para outros países, é o Aquífero Guarani, beleza? Que é de grande importância aí também para o Brasil. Segundo a Agência Nacional de Águas, a ANA, né, vai dizer para a gente que o aquífero, que na verdade aqui está com o nome antigo, Alter do Chão, hoje ele se chama Aquífero da Amazônia, ele é o maior reservatório de água do planeta, beleza? Inclusive superando o Aquífero Guarani, quando muitos acreditavam que ele seria o maior. Só que não, o Aquífero Guarani, ele perdeu aí esse posto de maior aquífero do mundo para o Aquífero da Amazônia. Do Aquífero da Amazônia, né, a gente vai ver que, na verdade, ele é muito importante lá para a região norte, quando 10 mil poços particulares, né, que é esses poços que o pessoal faz em casa, né, esses poços artesianos, mais de 10 mil particulares e 130 da rede pública já utiliza aqui para abastecer as casas, as residências. E 40% da população de Manaus já utiliza aqui da água do aquífero da Amazônia. Muito importante, beleza? Tá dizendo aqui pra gente que até pouco tempo atrás, então, como eu disse para vocês, o aquífero Guarani era considerado maior, mas não, né? O Alter do Chão, o aquífero da Amazônia, ele já foi provado que ele é quase 2 vezes maior que o aquífero Guarani, beleza? Vamos ficar ligado aí. E o aquífero Guarani, que é, né, esse que vai ficar localizado mais ao sul aqui do nosso país, ele é importante por quê? Né? Porque ele já abastece aí grandes estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul, olha aí, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Goiás, beleza? Então ele é bem grande, por isso que achava-se que ele era maior. Só que o Alter do Chão ele ganha no volume de água, beleza? São Paulo aqui, ó, é o maior consumidor do aquífero Guarani. Então, se a gente pensar que a maior cidade da América Latina, uma das maiores do mundo, né, em quantidade de pessoas precisando de água, e você tem esse problema de São Paulo, muitas vezes com a seca do reservatório de água, né, da Cantareira, você tem aqui o aquífero Guarani como uma grande solução, né, uma parte de uma solução para o abastecimento de água dessas pessoas, beleza? Não só da cidade de São Paulo, né, como do estado, enfim, já que 17% da água do estado é feita por esse aquífero. Inclusive, algumas cidades do norte e noroeste já é abastecido, como, por exemplo, Ribeirão Preto, né, uma cidade até famosa, que tem as águas 100% abastecidas por ele. Né? Então, você vê a importância aqui do aquífero. São Carlos, Bauru, Araraquara também são abastecidas aí pelas águas do aquífero Guarani, beleza? Que são águas subterrâneas. Então, pessoal, a aula de hoje ela foi basicamente para isso, para mostrar para a gente a importância dos aquíferos, entender o que era um aquífero e entender a questão ali do mar territorial e da zona econômica exclusiva, que é onde o Brasil pode explorar suas águas. Né? Então, iniciando nossos estudos aqui de hidrografia, falando basicamente desses dois. Na aula de quarta-feira que eu vou postar, a gente vai falar basicamente sobre as águas superficiais. Eu vou deixar um exercício para vocês fazerem sobre esse conteúdo aqui. Não sei se eu vou passar do livro ou se eu vou passar aqui, mas eu aviso vocês lá no grupo. Qualquer dúvida sobre essa aula, manda para mim, manda no WhatsApp, comenta aí, assina meu canal, é que legal, virei youtuber. Mas a gente vai conversando aí, beleza, galera? Desejo uma boa aula para vocês, estudem direitinho, fiquem com Deus, lavem as mãos e qualquer dúvida é só falar. Um grande beijo, grande abraço, fiquem na paz.